Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Meu nome é Raíssa Costa e esse é o Multiverso da Rai. Vamos para o nosso primeiro terça literário aqui no Multiverso da Rai, o primeiro aqui em 2026. Espero conseguir trazer mais livros para vocês, certo? E, basicamente, gente, o terça literário é basicamente eu falando o que eu penso dos livros que eu li, tá? Não vou dizer se ele é bom, se ele é ruim, porque é com base naquilo que eu achei, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, vai talvez ter alguns livros que eu vá ler, que possa ser um best-seller, que todo mundo ame, e quando eu for ler, tipo, não gostei, e vocês amarem. Como também pode acontecer de, tipo, eu amar um livro e vocês odiarem completamente, tá? E isso é normal. Tá bom? Então vamos deixar de enrolação, mas antes, gente, não se esqueça de se inscreverem, de curtirem, de compartilharem, tá certo? Com os amigos de vocês, essa comunidade que a gente tem aqui no Multiverso da Rai, combinado? O livro de hoje, nosso primeiro terça literário, vocês vão dar o contrário, mas é Noite Sem Fim, da Agatha Christie. A Agatha Christie é uma autora que particularmente eu amo os livros dela. Essa versão que eu tenho é capa dura, certo? Ela é da editora HarperCollins. Vocês vão ver aqui. Tá focando? Não tá focando. Quando eu comprei esse livro, ele veio assim, tá, gente? Eu que não tenho muita sorte. Eu não tenho muita sorte, porque o que eu faço? Eu compro os livros e deixo ele aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei ele no plástico, esse aqui, vocês vão ver, ó, esse aqui As Crônicas de Nárnia, tá no plástico, esse aqui é agora, é esse que saiu da 75 anos, só que o meu não veio dentro do box, dentro da caixinha, veio só fora do plástico. Esse aqui também de C.S. Lewis, também tá no plásticozinho, esse aqui também de C.S. Lewis, também tá no plásticozinho, porque eu só vou retirar eles do plástico, gente, quando eu vou ler. Esse aqui é Em Seus Passos, o que faria Jesus, também tá no plásticozinho. Eu só retiro o livro do plástico quando eu vou ler. Então, quando eu comprei esse livro, as folhas, gente, isso aqui pra uma leitora, isso aqui é o fim do mundo praticamente. As folhas, elas estavam assim. Parece mentira, mas ela veio assim, esse livro veio assim. Vendo? Assim tá perfeito. Então tava no plásticozinho e já fazia muito tempo, então não tem nem como trocar, né? Nem como fazer qualquer reclamação. Então o livro tava assim, perfeito, que esse é o tipo de coisa que acontece comigo. Aí eu retirei do plástico, eu linda, maravilhosa, lendo, toda animada, que quando eu abro a página, gente, eu tive que puxar a página, eu rasguei pedaço, ó, pra poder ler. Eu tive que rasgar. Ainda bem que não pegou na parte, assim, da leitura mesmo, né? Rasgou um pedaço bom. Rasgou aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, isso são coisas que só acontecem comigo. Rasgou aqui, ó. Tá vendo? Certo? Mas, então, eu passei raiva, assim, quando eu abri, que vi que a página estava colada desse jeito. E passei raiva com a história, gente. E aqui já está o quê? Esqueci o nome da palavra. Ai, meu Deus. Customizado pelos meus gatos, tá? Adotem gatos. Adotem gatos, mas não deixem eles perto dos seus livros, tá, gente? O que acontece aqui. Né? E não Clarice. Clarice aqui, gente, que não é com ela, que não é os filhos dela, que não é os irmãos dela que fazem isso nos meus livros. Quem já tem o costume de ler os livros da Agatha Christie, já tá acostumado com um certo personagem, que é o Sherlock Holmes da Agatha Christie, que é o Hercule Poirot. Eu não sei pronunciar o sobrenome daquela criatura. Então, que é o detetive da Agatha Christie, certo? Porém, ele não vai aparecer nesse livro. Ele tá de fora, mas não é porque ele tá de fora que aqui não tem suspense, que aqui não tem morte, que aqui não tem investigação, gente. Mas é um livro de romance. Por incrível que pareça, é um romance, mas vai ter suspense, vai ter investigação, vai ter coisas sobrenaturais, aqui vai ter de um tudo, tá? Então vamos para a história em geral. Esse livro, quem narra a história dele é o Mike Rogers, tá? Ele é o personagem principal do livro e ele vai... 2.
E ele vai contar a história dele com a visão dele. Como vai acontecer alguns, né, acontecimentos na vida dele. Ele é um jovem pobre, muito sonhador, certo? Então ele é pobre, ele é muito sonhador, ele quer conhecer o mundo. Então ele não para fixo em trabalho nenhum. Ele vive de bicos, ele tá trabalhando e se ele se cansa do trabalho, ele sai. Ele vai pra outro, simples assim. Eu queria poder fazer isso também no meu, mas não dá. A vida real é diferente. Então, ele simplesmente, ele larga o trabalho dele e vai pra outro. E assim, ele vai vivendo, ele quer viver, conhecer o mundo e tal. E numa dessas andanças, ele chega em um lugar onde tem o pátio dos ciganos, ou campo dos ciganos, certo? Passo dos ciganos, ou campo dos ciganos, mas no livro tá falando passo dos ciganos, que na verdade lá tem uma casinha abandonada e é um terreno enorme e ele simplesmente se encanta por aquele lugar, ele se sente atraído por aquele lugar. No meio do caminho ele encontra uma cigana, né, a senhorita Ali, e aí aqui começa a desenrolar a história. Então diz que o lugar é amaldiçoado e tudo mais, porém, né, não tem comprovação de que o lugar seja de fato amaldiçoado. Sério que foi amaldiçoado pelos ciganos, porque os ciganos moravam lá e aí eles foram expulsos de lá e pegaram aquelas terras, aí construíram essa bem dessa casa, que lá tinha torres. Eu ainda não vou contar detalhe da história não, tá certo? Então isso aqui é por alto, assim, por alto, como era o local. E aí ele vai, né? Ele sonha em comprar aquela casa, aquele terreno, mas ele não tem condições, né? Porque ele é pobre, gente. E aí o tempo vai passando e em uma dessas andanças ele se encontra com a Ellie, tá? Esqueci o sobrenome dela agora, parabéns pra mim. A Ellie Anderson, um negócio assim. A Ellie, ela é uma jovem americana, tá? Riquíssima, muito meiga, muito vulnerável, tá? Eu descrevo ela assim, muito vulnerável. Que a bichinha, meu Deus, ela sempre por ser uma família muito rica, porque a menina é rica, tipo, rica de um jeito que a gente jamais vai saber como é que é ter os zeros que tinha na conta da personagem do livro, tá? E aí, ela, por ser uma menina muito rica, ela viveu sempre numa redoma. Ela só começou a sair dessa redoma depois que a família dela contrata uma moça alemã chamada Greta, que vira a melhor amiga dela, além de funcionária, vira amiga e começa a encobrir as viagens dela fora dos Estados Unidos. Então ela vai pra Inglaterra, em uma dessas viagens ela conhece o Mike, e a Greta, ela vai escondendo isso da família da Ellie. Então ela vai escrevendo cartas no lugar da Ellie, né, pra encobrir. E é assim que começa o romance deles dois, porque a família jamais iria aceitar que a Ellie se casasse com um homem pobre. Então é com a ajuda da Greta que, assim, esse casamento vai sair. Sim, gente, esse casamento vai sair. Certo? E o Mike, ele não vai gostar da Greta. Tá? O Mike não vai gostar da Greta, da dependência. A Ellen tem uma dependência muito forte em relação à Greta, à amizade. E é isso, gente. Eu tô derretendo. Tá? Então, essa amizade da Greta vai incomodar bastante o Mike. Ele vai falar sobre isso nesse livro. Nesse livro é óbvio, ele vai falar onde? Ele vai falar sobre isso, né, desse incômodo de não gostar da Greta, certo? Também vai aparecer o Rodolfo Santonix. Gente, é porque eu sempre pego o nome de um, então eu esqueço o nome do outro. Eu acho que eu não sei se é Rodolfo ou se é Rodolfo. Eu chamo Rodolfo, deve ser a mesma coisa, eu vou em português, só que em inglês e em português. Santonix, a Greta, Ellie e Mike. Eu sempre esqueço o sobrenome, certo? Então, o Santonix é amigo do Mike. Não vai gostar da Greta. Vai alertar o Mike. Gente, a dica que eu dou, esse livro, abrindo aqui um parênteses, esse livro me deu uma dor de cabeça tão grande no final, me deu uma raiva tão grande no final, que a única dica que eu posso dar pra vocês é confie na mãe de vocês. A mãe sempre sabe quem é o filho. É a única coisa que eu posso dizer. Porque eu não quero contar o livro, a história do livro em si. Eu quero que vocês leiam e descubram e passem a mesma raiva que eu passei, tá?
E aí, o Santonix, ele tem essa amizade com o Mike e ele é um arquiteto muito famoso, só que ele não trabalha com qualquer obra, ele não trabalha para qualquer pessoa. Tem que ser a obra, tá? Tem que ser a casa, porque o trabalho dele é uma obra de arte e não é qualquer pessoa que tem, né? E ele vai fazer a casa do Mike e da Ellie, certo? Eles vão conseguir casarem, eles vão ter a casa deles feita pelo Santonix, eles vão morar no Passo do Cigano. E aí que começa todos os mistérios, certo? Assim que eles chegam, já começa já uma pedra na janela da casa dos coitados, e aí eles... como é que é? Eles ficam assustados porque estão mandando ele embora, né? A Ellie, ela vai se encontrar algumas vezes com a cigana, e a cigana vai avisar ela que ela tem que ir embora daquele local. Gente, vai acontecer várias coisas. A Ellie vai se machucar e vai precisar de que... Porque até então lá só vai estar o Mike e a Ellie no Passo do Cigano, assim que eles se casam. Só que aí no que a Ellie se machuca, a Greta vai morar com eles. Vai ter um momento lá que eles vão ter uma briga muito forte. Gente, vai ser uma confusão tão grande. E aí começa a mudar o rumo da história. Um romance fofinho vai começar a ganhar suspense, vai começar a ganhar outros integrantes, né? E eu vou adiantando que a Ellie, ela vai de arrasta. Infelizmente, a personagem que eu mais gostei, que é a personagem principal, ela vai de arrasta. E aí começa a investigar, vai começar a ter investigação em relação à morte dela, que aparentemente é acidental, mas não é acidental, tá bom? E aí a única coisa que eu digo é: confie no instinto da mãe. Mãe conhece os filhos. Cuidado com as amizades. E nem tudo que parece de fato é. Nesse livro aqui, gente, nada do que parece é. Porque aqui você vai desconfiar de todo mundo. Mas de quem menos vai desconfiar... Meu Deus do céu, como pode? Como pode? Meu Deus, como pode? Só de me lembrar, dá uma raiva tão grande. Eu nunca tive tanta raiva de um personagem na minha vida, de um não, de vários personagens que tem. Gente, olha. Mas são uns personagens. Oh, meu pai, cuidar com as aparências, gente. Cuidar com as aparências. Então, a nota que eu vou dar pra esse livro aqui, gente, é 10 de 10, tá certo? 10 de 10. Tá? Eu vou botar 10 lontrinha. Certo? Vou ver se eu consigo encontrar a imagem da lontra. Vou botar aqui, vai ser nosso mascote, a lontra. Então vou dar 10 lontrinhas pra esse livro, porque ele é muito bom, apesar de ter me feito passar uma raiva. Eu recomendo a leitura, porque eu quero que vocês passem raiva junto comigo, tá bom? Então essa é a dica de leitura do nosso primeiro Terça Literário 2026. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu não vou fazer suspense sobre o livro que eu estou lendo agora, porque eu já posto no meu Instagram, tá? Eu tenho um Instagram pessoal, mas em relação aos livros, gente, eu posto mais no Instagram do Multiverso da Raiz, certo? Que o atual livro, que eu ia ver como é que se pronuncia o nome, porque, gente, eu chamo KL4. Porque pra mim isso aqui, gente, é o número romano. Eu vou no perfil da Alexia Guidetti. O livro é da Alexia Guidetti. Ela é uma escritora brasileira. E aí, gente, eu vou ver como é que se pronuncia o nome desse livro. Porque pra mim é KL4, o princípio, gente. Desculpa, ela não vai ver esse vídeo, né? Mas esse é a minha leitura atual, tá bom? E depois eu vou vir trazer pra vocês e contar o que eu achei e quantas lontrinhas esse... Ah, lontra não, né, gente? Vamos botar planeta, que é multiverso, então vamos lá. Eu vou dar 10, é porque eu gosto de lontra, gente. Mas eu vou dar 10 planetas pra esse aqui, tá bom? Pro Noite Sem Fim. E depois eu vou trazer o que eu acho desse aqui pra vocês, tá bom? É a dica de leitura que eu vou deixar pra vocês hoje, é esse aqui. Gostei, tá bom? Gostei, eu já disse tá bom várias vezes. Eu gostei desse livro, recomendo a leitura, vocês vão passar raiva, eu já vou logo avisando. Mas vale a pena passar raiva com a Agatha Christie. E o próximo vocês já vão saber, que é Kael. Pra mim isso aqui é um 4. Mas eu vou descobrir como é que se pronuncia de fato o nome desse livro. Então um beijo e até o próximo vídeo.